Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui em continuação aos vídeos, essa sequência de vídeos que nós fizemos aqui relacionados à iniciação à contabilidade. E especificamente esse daqui, eu queria falar um pouquinho sobre o balanço patrimonial. Então a gente veio lá de trás, lá desde o início, né, dos primeiros vídeos da playlist. E esses primeiros vídeos eles vieram falando lá, por exemplo, como é que se faz os lançamentos contábeis no dia a dia. Então os fatos contábeis vão ocorrendo, né, eles vão acontecendo. Então a empresa tem lá, por exemplo, a entrada de estoque, ela faz pagamento, ela tem entrada de caixa, ela tem compras, ela tem uma série de coisas. E aí o que acontece? Tudo isso vai sendo colocado em contas no dia a dia. E aí no final do ano nós temos aí alguns relatórios, né? Alguns relatórios que são trazidos para a empresa, aliás, que a empresa gera para poder mostrar tudo aquilo que aconteceu no ano, aquilo consolidado, né? E um deles é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, de forma consolidada, como é que ele vai aparecer? Ele tem dois grandes lados, né? Então ele tem lá o lado do ativo. Então o ativo, como é que a gente pode tratar o ativo? A gente pode dizer que é tudo que a empresa tem, tudo que a empresa tem, vou anotar aqui, tudo o que a empresa tem, né? Então tudo que a empresa tem está aqui no ativo. Seriam lá os bens e os direitos. Os bens, então os bens, na verdade, é o que está na posse da empresa, né, que a gente pode considerar. Eu tinha falado disso já em vídeos anteriores. E os direitos, na verdade, o que são os direitos? Os direitos são aquilo que a empresa tem também, mas que não está na posse dela. Então, por exemplo, se eu falar em bens, por exemplo, eu posso falar em máquinas, veículos, o próprio dinheiro na posse da empresa, marcas, uma série de coisas. Direito é algo que a empresa tem, mas que não está na posse dela. Então, por exemplo, o que a gente pode citar lá como direito? Uma conta a receber, algo a receber, né? Então alguma coisa que ela tem a receber, isso aí é um direito. Então são lá os bens e os direitos. Vou marcar que não está na posse da empresa. Na posse da empresa. Legal. É isso aqui. E aí o que acontece? Aí todo esse lado do ativo, ele é dividido em dois grandes grupos, que é o ativo circulante e o ativo não circulante. Então o que a gente tem no ativo circulante? Lembra que circulante é aquilo que circula, né? Aquilo que circula no dia a dia. Então, seria aquilo que entra e sai da empresa. Então, é aquilo que a gente pode tratar como circulante. Por exemplo, se você tem roupas num manequim, aliás, na vitrine de uma loja, por exemplo, aquelas roupas ali, a gente pode dizer que aquilo circula. A empresa compra roupas, coloca lá como exposição, depois ela vende, compra outras e aquilo vai girando, né? Ela tem um giro. O manequim, por exemplo, que está ali na loja, que está na vitrine, a gente pode dizer que é um não circulante, é algo que fica permanente ali. Então, mais ou menos para ter essa ideia de circulante. Todo circulante aqui, de maneira geral, o que ele vai compor, né? Isso eu estou falando dele tudo. Então, tudo o que é dinheiro, aplicações, aliás, tudo que a empresa tem para receber, né? Tudo que a empresa tem para receber ou para resgatar até um ano após o encerramento do balanço e também os estoques. Então, os estoques também estão aqui no ativo circulante. Quando eu falo tudo que a empresa tem para receber ou para resgatar até um ano, então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de outubro de 2020. Então, o balanço ele se encerra em dezembro. Então, seria de agora, né, nesse momento, até dezembro de 2021. Então, teremos aí tudo que compõe esse percurso aí que a empresa tem para receber, para resgatar, etc. E esse circulante, a gente pode também dividir ele em dois grupos. O próprio circulante. Então, esses dois grupos, a gente pode tratá-los como o quê? Nós temos as disponibilidades. Quando vocês olharem lá os balanços das empresas, então a gente pode pensar que isso aqui seria quando não existe a palavra, né, disponibilidades, a gente pode colocar isso aqui, já está até destacado aqui, como caixa e equivalência de caixa, né? Então, se vocês verem lá apenas a palavra caixa e equivalentes de caixa, vocês já vão saber que ali são as disponibilidades. As disponibilidades é aquilo que está disponível, né? Então, se a gente lembra, dinheiro. O que a gente poderia colocar aqui como disponibilidades? Seria todo o dinheiro da empresa, aquele dinheiro disponível, dinheiro vivo, dinheiro no caixa, dinheiro nas contas correntes,
Aqui também estariam aplicações de liquidez imediata. Então, aplicações de liquidez imediata. Então, o que a gente pode tratar isso aqui? Por exemplo, poupança, como exemplo aqui, que é o dinheiro está aplicado, mas a empresa pode resgatar a qualquer momento, no momento que ela quiser. E também aplicações com resgate para até 3 meses. Então, vamos anotar aqui, ó, aplicações com resgate para até 3 meses. Então, isso aqui vai compor o quê? As disponibilidades, ou, se vocês olharem lá no balanço das empresas, caixa e equivalentes de caixa. Ou seja, caixa e aquilo que é a mesma coisa que caixa. E a outra subdivisão aqui do ativo circulante seria o realizável a curto prazo. Ou seja, ele ainda não é dinheiro, mas ele vai virar dinheiro no curto prazo. Então, ele entraria mais ou menos esse pedaço aqui, ó. Vou até copiar e colar, colocar ele aqui. Então, tudo que a empresa tem para receber ou para resgatar até um ano após o encerramento do balanço. Quando a gente fala de aplicações financeiras, seria depois dos 3 meses, né? Porque até 3 meses estariam aqui como disponibilidades. E os estoques. Então, seria basicamente isso aqui. Deixa eu só acertar aqui. Então, tudo que a empresa tem para receber ou para resgatar até um ano após o encerramento do balanço e os estoques. Então, aqui, quando a gente fala receber ou resgatar, eu posso colocar como exemplo aqui a conta clientes, aplicações financeiras, impostos a recuperar, né? Então, isso aqui seria um exemplo de coisas a receber ou resgatar. Lembra lá que a recuperar, eu citei isso em outras aulas, mas, por exemplo, em alguns casos, o imposto a recuperar funciona assim. A empresa, quando ela vem, você compra, por exemplo, um celular na loja, por exemplo, existem impostos em cima daquele celular. Antes disso, a empresa compra lá do fornecedor. Existe uma entrada de uma nota fiscal. A empresa compra, vamos supor que a empresa comprou esse celular lá por R$1.000, por exemplo. E vamos supor que estivesse embutido imposto em cima desses primeiros 1.000 que a empresa pagou lá atrás. O que vai acontecer? Ela paga os R$1.000 para o fornecedor separa, né? Então paga a parte do imposto para o governo e paga a parte lá do celular e fica com a parte dele, né? Do preço. E a empresa que comprou, que seria a loja, né? Que comprou desse fornecedor, quando entra a nota, ela tem direito a recuperar o crédito, por exemplo, do imposto. Mas isso são situações específicas, não são com todos os impostos, depende do regime que a empresa está, em que a empresa está. Então, isso vocês podem até depois dar uma olhada melhor em cursos, vídeos, ou até uma explicação. Nós podemos passar até alguma explicação adicional depois. E aí, nós vamos lá para o ativo não circulante. Então, o ativo não circulante são todos esses 4 aqui. Então, o realizável a longo prazo, ele tem uma relação ainda forte com a operação da empresa. Tanto que tem até um índice que nós pedimos lá, que é um índice de liquidez geral, que ele tem uma relação com isso aqui. Por quê? Porque ele ainda é algo que vai ter um movimento na empresa. Então, ele repete mais ou menos o que o realizável a curto prazo. Então, a gente pode até copiar aqui, ó, ele repete mais ou menos. Então, tudo que a empresa tem para receber após um ano. Então, enquanto o realizável a curto prazo é até um ano, o realizável a longo prazo é após um ano do encerramento do balanço. E alguns estoques. Tem empresas que têm estoques por longo prazo. Então, estoques que só se realizarão no longo prazo. Então, eu citei para vocês em aula alguns exemplos. Vamos supor que empresas que fabricam bebidas alcoólicas e deixam essas bebidas envelhecendo durante alguns anos. Às vezes ativos biológicos, por exemplo, tem empresas que criam animais, né? Fazendas, etc. E às vezes são 3, 4, 5 anos aí até esse animal crescer para ele poder, ou de alguma forma, ser comercializado. Empresas, por exemplo, que trabalham lá com plantio de árvores para depois para colheita e para isso virar papel, por exemplo. Então, o eucalipto ele fica anos, né? Sendo cultivado. Então, isso a gente pode considerar como estoque de longo prazo. Então, só vai virar dinheiro lá no curto prazo. E aí, o que a gente tem aqui? Os investimentos. Então, investimentos, aqui ele sai fora da operação da empresa. Então, o que a gente pode colocar como investimentos? É tudo que a empresa coloca dinheiro, mas que ela não utilizará em suas operações.
Então aqui a gente pode dar vários exemplos, né? Então, a empresa tem lá dinheiro sobrando, ela quer diversificar ela quer diversificar as aplicações dela, né? Ela quer colocar o dinheiro em alguma coisa. Então ela pode investir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, ela pode investir em ações de outras empresas, investimentos em coligadas e controladas. Então o que acontece? Uma empresa pode ser dona da outra? Pode, né? Ela pode controlar a outra. Então ela vai ter mais de 50% das ações lá. Então a gente pode dizer que ela tem o controle sobre a outra empresa. Ela pode ser uma coligada, que ela não controla, mas ela tem uma quantidade de ações grande o suficiente para ela ter forte influência política nessa outra empresa. Ela pode fazer investimentos nessa outra empresa, inclusive, né? Então a gente coloca aqui ações de outras empresas, investimentos em coligadas e controladas. A gente pode ter aqui também obras de arte, né? Imóveis para investimento, uma série de coisas aqui que a empresa pode colocar dinheiro, por exemplo, e que não tem a ver com as operações dela. Seria apenas para ela, ou para ela especular, ou para ela esperar valorizar, alguma coisa nesse sentido. Aí nós descemos um pouco aqui para baixo, nós temos o imobilizado. Imobilizado, sim, são os bens tangíveis, ou seja, são bens que têm existência física, que serão utilizados nas atividades da empresa. E aqui não entram os estoques, né? Aqui não entram os estoques. Na verdade, o que a gente tem aqui, aqueles bens, inclusive a gente chama isso aqui de permanente, né? Aquilo que vai ficar na empresa para suportar a operação. Então aqui vai ser o prédio da empresa, né? Os prédios, os imóveis que a empresa usa, por exemplo, o galpão da fábrica, o prédio do administrativo, são os veículos que ela usa lá nas atividades dela, né? Caminhões, carros, a não ser que ela seja uma revendedora, né? Então, se ela for uma revendedora de veículos, ou se ela for uma vendedora de imóveis próprios, por exemplo, aí é diferente. Se ela trabalha com isso, se já é a atividade dela, aí isso aqui seria um estoque, na verdade. Mas aqui não, é veículos para o negócio dela funcionar. Então, a gente tem lá prédios, imóveis, veículos, dentro da empresa equipamentos, máquinas, uma instituição de ensino, por exemplo, os próprios projetores, ar-condicionado, computadores, uma série de coisas aqui que a gente pode considerar como imobilizado. De outros lá, os próprios móveis, né? Então aqui já não seria imóveis, seria móveis, né? Então mesa, cadeira, balcão, utensílios em geral, então uma série de coisas que a empresa pode ter ali ela pode ter para poder prateleiras, por exemplo, uma série de coisas aqui que ela pode ter que isso vai ser utilizado nas operações dela, né? Se for, por exemplo, uma companhia aérea, seriam as aeronaves, etc. Então isso aqui a gente chama de imobilizado. Tem regras, inclusive, para a empresa compra, depois ela pode desvalorizar isso ao longo do tempo, que a gente chama lá de depreciação, ela desvaloriza, lança isso como despesa na DRE e assim sucessivamente. E o último item aqui são os bens que não têm, os bens intangíveis, né? Que não têm existência física, né? Os bens intangíveis. Aqui vai entrar o que? Vai entrar marcas e patentes, né? A empresa tem lá marcas e patentes registradas, ou quanto ela gastou para registrar, ou quanto ela gastou para comprar, se ela adquiriu uma marca, alguma coisa nesse sentido. O que a empresa pode ter também como intangível? Concessões. Então eu passei aqui alguns exemplos para vocês em aula. Vamos supor que a gente tem aqui em Guarulhos o aeroporto de Guarulhos. Aí teve uma empresa que ela adquiriu a concessão do aeroporto. Ou seja, ela não comprou o aeroporto, ela só conseguiu lá um direito, né? Então ela pegou um direito para ela operar o aeroporto aí durante uns 30 anos mais ou menos, né? Então ela pega lá esse direito, uns 30 anos para ela operar o aeroporto de Guarulhos. E ela paga alguns bilhões por isso. Então se a gente pegar aqui a rodovia Dutra, a Nova Dutra, a CCR, rodovia dos Bandeirantes, a linha amarela do metrô, são empresas que pagaram, elas não compraram a linha, na verdade. Empresas de ônibus, por exemplo, tem isso, né? Portos. Então elas pagam pela concessão, por exemplo, operar 10 anos. Quando ela paga por isso, é algo que ela tem, é um direito que ela adquiriu, né? Então ela tem isso. E esse valor pago fica lá nos intangíveis. Inclusive, conforme vai passando os anos, é claro que isso vai perdendo valor. E como isso vai perdendo valor,
essa desvalorização a gente chama de amortização, também tem uma regrinha também vai lá para a DRE, né? Também tudo isso aí ocorre, tem todas as regrinhas lá para poder fazer toda essa desvalorização aí. Aí no caso, e até esse ponto aqui, nós encerramos essa parte aqui do balanço, que seria o ativo, tudo que a empresa tem. Aí a gente vai para cá para o lado do passivo. O passivo, a divisão dele é mais simples. Então o que a gente tem no passivo aqui? São as dívidas, vou colocar aqui as dívidas e as obrigações. E a gente diz também que aqui é onde está a origem dos recursos. Porque é de onde o dinheiro que foi aplicado no ativo veio. Então ele vem do passivo. Então, por exemplo, se entrou uma máquina, ela veio por intermédio de quê? Por um financiamento, por exemplo, né? Na maioria das vezes é assim. Pode até ter vindo lá à vista, alguma coisa à vista, mas geralmente ela vem desse lado. Entrou dinheiro no caixa, foi investimento dos sócios, né? Entrou, por exemplo, mercadoria no estoque, foi a prazo, por intermédio de fornecedor. Então aqui estão as dívidas da empresa. O passivo circulante são as dívidas. Eu vou até aproveitar que que já foi escrito aqui. Vou colocar aqui. Tá? Aproveitar o que já tinha sido escrito aqui. Colocar aqui. Na verdade, o que acontece? São as dívidas da empresa, são as dívidas com terceiros. Então, são terceiros até um ano após o encerramento do balanço. Então, nós estamos aqui no mês de outubro, por exemplo. Então, as dívidas da empresa elas vão de agora, né, nesse momento, até dezembro de 2021. Então, aqui vai entrar o quê? Vai entrar fornecedores, vai entrar empréstimos a pagar, impostos a pagar, vai entrar tudo aqui, né? Encargos trabalhistas que a empresa não quitou ainda. Então, por exemplo, salários, depósito de FGTS, de INSS, ou processos trabalhistas que a empresa tem. E assim vai, né? Debêntures, né? Se for uma empresa grande, uma SA, a maioria das vezes é SA, né? Então elas emitem títulos no mercado para captar dinheiro. E assim vai, né? Então, coisas aqui que a empresa deve. E o passivo não circulante, ele é o mesmo do passivo circulante. Então, se você descer aqui, ó, ele é o mesmo. Aqui a gente chama, tem outro nome, tá? Inclusive tem uma fórmula que foi solicitada no trabalho, que tem esse nome aqui. Então, aqui é o exigível a longo prazo. Então, a empresa tem que pagar no longo prazo. Esse aqui é o passivo circulante. Aqui no caso do passivo, aliás, do passivo não circulante. O passivo circulante é o exigível a curto prazo. Então, esse aqui é o nome que a gente está. Exigível a curto prazo. E aqui, ó, dívidas com terceiros. Aqui é após um ano. Então, até dezembro de 2021, se fôssemos considerar no momento que estamos gravando esse vídeo, até dezembro de 2021 seria circulante. Após dezembro de 2021, após o encerramento do balanço, ele vai lá para o não circulante. Inclusive, a empresa pode ter um empréstimo que parte dele, por exemplo, um empréstimo de longo prazo, que parte dele ela paga no curto prazo, aí você vai ter que dividir lá na hora do relatório. E parte dele vai para o longo prazo. E a parte do patrimônio líquido é a parte dos sócios na empresa. Então, aqui tem o capital social, que é o dinheiro investido dos sócios na empresa. O dinheiro investido dos sócios. Então, por exemplo, quando você entra numa empresa, se você entra numa sociedade, por exemplo, você entra com o capital social. Então, a sua parte na empresa é o capital social. Então, o seu capital social lá seja de 100 mil reais, por exemplo. Né? Então, um dinheiro investido vou colocar aqui, dinheiro investido dos sócios. Então, vamos por lá que você tem investido lá 100 mil, o capital social da empresa é 100 mil e a sua parte é 40 mil. Então, você tem 40% do capital social. Eu até citei para vocês que essa parte dos sócios aqui, os pedacinhos, né? Se for uma limitada, por exemplo, a gente chama isso aqui de cotas, né? A parte do sócio. Você pode, por exemplo, vamos supor que você coloca cotas de R$1. Então, se tiver 100 mil reais investido na empresa, são 100 mil cotas de R$1. E sociedade anônima, a gente chama isso aqui de ações, né? Então, é o que a gente vê bastante aí, inclusive o trabalho, como são empresas, sociedades anônimas, o trabalho a ser feito no semestre. Então, ali a parte dos sócios ali é dividida em ações.
E aí tem um outro item que aparece, que nós temos aqui também nessa parte aqui do patrimônio líquido, que é exatamente são os lucros. Então os lucros, todos os lucros que vão sendo acumulados, eles ficam aqui também no patrimônio líquido. Eu tenho outro vídeo que eu gravo que eu mostro essa dinâmica, porque a DRE ela vai se compondo lá, por exemplo. Então a empresa faz venda. Se faz uma venda, tem lá uma entrada de mercadoria, aliás, tem uma saída de mercadoria, porque ela vendeu, né? Saiu do estoque. Como o cliente pagou, por exemplo, à vista, vai ter uma entrada no caixa. Então a gente vai ter lá o valor pago menos os estoques, tem uma diferença. Essa diferença vai impactar exatamente desse lado aqui, que é essa parte aqui dos lucros. Legal. E aqui no caso, se vocês verem os balanços das empresas, aí vai ter vários nomes ali para essa parte dos lucros, né? Então você pode ter ali lucros acumulados, reserva de lucros, né? Então qualquer reserva de lucros que tiver ali, por exemplo, a empresa segurou os lucros, não dividiu lá para os sócios exatamente para isso ser reinvestido na empresa, etc. Tem um outro item lá muito específico que aparece em alguns balanços, mas de maneira geral, isso eu falo na parte do patrimônio líquido, seria mais ou menos isso aqui mesmo. Pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para passar para vocês em relação ao balanço. Espero que vocês ajude isso até no trabalho que a gente vai fazer, porque a gente vai estar analisando de maneira geral um balanço. E era isso mesmo. Então, fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.